Então hoje vamos procurar perceber algo que é fundamental para a gente conseguir ter sucesso no emagrecimento e em melhorar a nossa saúde, longevidade e tudo de bom na vida, tá? Que é perceber o quanto a gente está de fome para aliar o horário que a gente vai comer com o grau de fome que a gente tem. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é o quê? É graduar essa fome, entendendo que a gente coloca uma escala de 0 a 10 e procura se situar dentro dessa escala. Que grau de fome que eu tô? Se eu tenho uma fome 4, eu não devo comer. Por quê? Porque meu estômago não está preparado para receber comida naquele momento. Quando o meu corpo sente fome, fome real, tá? Aqui a gente não está falando de uma vontade de comer, ou de sede, ou de uma fome emocional, não é nada disso, é fome fisiológica. É aquela fome que a gente sente no corpo, assim, ó, que sente roncar o nosso estômago. Esse momento é o momento mais propício da gente comer, porque o nosso corpo, o nosso estômago tá cheio de suco gástrico, então ele tá pronto para fazer a digestão. Na medicina ayurvédica, o poder, a capacidade de digerir, de digestão, não só de comida, mas de pensamentos, de sentimentos, de emoções, toda essa capacidade que a gente tem de transformação se chama Agni. Hoje a gente está falando sobre a comida. Então, quanto maior a nossa capacidade de digerir, de transformação, de transformar esse alimento em tecido e separar aquilo que não é necessário e excretar através das fezes, da urina e do suor, isso só vai acontecer de maneira proveitosa, de maneira completa e intensa se o nosso Agni, se a nossa capacidade digestiva estiver alta. À medida que eu como sem ter fome, o que vai acontecer com o meu corpo é que ele vai ter que fazer um esforço muito grande para digerir, porque ele não está preparado para esse momento, ele não está preparado para fazer digestão de nada. Então essa comida, ela acaba ficando atrapalhada no nosso corpo, ela sobra no estômago. É como se o nosso corpo não soubesse o que fazer com essa comida. Então, ela acaba se transformando no que se chama de ama. Ama é toda a biotoxina estocada do nosso corpo. E essa biotoxina ela vai se apresentar como cristais nas nossas articulações, que é quando a gente tem dores articulares, inflamações no nosso corpo, excesso de muco no nosso corpo. Então, vários desconfortos vão acontecer que vai ser decorrente desse processo do corpo não dar conta de eliminar isso dele. Esse ama, essa biotoxina, ela gasta muita energia do corpo, porque o corpo sempre ele tenta dar conta primeiro daquilo que está sobrecarregando, que está intoxicando ele. E depois ele vai dar conta de digerir o que entrou. Então, percebe quanto gasto de energia, às vezes a gente tem um cansaço, a gente tem falta de energia, a gente não tem disposição por conta de uma super intoxicação do nosso corpo. Então, a partir de hoje, eu te convido a começar a medir o grau da tua fome. Isso vai te ajudar a estar mais presente no teu corpo. Sair daquele automatismo alimentar, que é: eu aprendi que eu tenho que acordar e tomar café da manhã, senão eu vou morrer de fome. Isso não é verdade. De um modo geral, a maior parte das pessoas não acorda com fome. E é importante tu respeitar, porque o horário da manhã é o horário que o nosso corpo precisa desintoxicar. Então, poucas pessoas sentem realmente fome quando acordam. Uma das coisas que nos levam a acordar com muita fome é se a gente comeu muito carboidrato à noite. Quando a gente come pizza à noite, come doce à noite, come pão à noite, geralmente a gente acorda com muita fome. Então, à medida que a gente consegue ajustar o tipo de alimento que a gente come, o horário que a gente come, o nosso grau de fome, é incrível a mudança que a gente já tem no nosso corpo. O nosso corpo, ele é regido por algumas leis da natureza que são muito interessantes. O sol, ele é um regulador da nossa capacidade digestiva. Então, Agni é fogo transformador. O Agni está diretamente relacionado ao sol, ao poder do sol, que também tudo transforma na natureza. Logo, o horário que o nosso corpo tem maior facilidade de fazer digestão
é ao meio-dia, no horário do meio do dia, das 11 da manhã, 2 da tarde aproximadamente. Então, nesse horário, a nossa capacidade digestiva ela é muito maior. Aí, a gente deve colocar a maior refeição do nosso dia, aquela refeição que requer mais de nós, né? Nos exige mais. E qual a ordem que a gente deve comer esse prato? A gente deve começar pelo que é mais difícil de digerir. Tem toda uma lógica nisso. Afinal, a nossa capacidade de digestão, ela tá alta, porque nós estamos com fome, então nós estamos com bastante suco gástrico no nosso estômago. A gente deve aproveitar toda essa potência de digestão e jogar o alimento que é mais difícil de digerir. Qual o alimento que é mais difícil de digerir? Os açúcares. Eles são muito complicados para o nosso corpo, eles desgastam muito o nosso corpo. Então, se eu sou uma pessoa que tem o hábito de comer doces, sobremesas, eu procuro jogar para antes da refeição e dou um intervalo para eu comer logo depois, 20 minutos, meia hora eu vou comer. Agora, se eu já eliminei esse hábito da minha vida, mas eu ainda gosto de comer frutas junto com a refeição ou depois da refeição, eu vou inverter isso, eu vou colocar a fruta para antes da refeição, porque ela vai me ajudar a preparar meu intestino para receber esse alimento e não vai fermentar, que é o mais importante. A fruta, quando ela é jogada por cima da comida, ela faz um processo de fermentação. A fruta fermenta, nós acabamos não aproveitando nada dessa fruta e ela ainda azeda, como se fosse assim, azeda, estraga o alimento que está ali por baixo. Então, atrapalha bastante o aproveitamento dessa comida. Essa comida precisa virar nutrientes dentro do nosso corpo, precisa se transformar em tecido. E aquilo que o corpo não aproveitar, o corpo vai excretar, ele vai eliminar, né? Então, como eu já disse, ele precisa ter clareza do que fazer com cada elemento que entrou e potência para isso. Isso é muito importante. O processo de digestão, ele desgasta muito o nosso corpo. Portanto, outra sabedoria é fazer menos refeições ao dia. Se a gente puder pular o café da manhã e ir direto para um almoço mais cedo, excelente, maravilhoso. Agora, se às 10 da manhã, por aí eu começo a ter fome, ok, eu faço um pequeno café da manhã para não atrapalhar a minha próxima refeição. E à noite, o meu corpo baixa a capacidade de digerir, afinal, o sol está baixo, não temos sol no céu. Então, no horário do final do dia, deveria ser a nossa última refeição. Isso vai facilitar o quê? Vai facilitar o nosso sono, vai facilitar que o nosso corpo consiga realmente absorver, não entre uma sobrecarga no nosso corpo, vai facilitar toda a vida do nosso corpo. A gente vai ter um sono maravilhoso, reparador e a gente consegue levantar mais cedo. Uma forma de não comer tarde da noite é indo dormir mais cedo. E aquelas atividades que eu costumava fazer à noite, procura fazer de manhã cedinho, acordando um pouco mais cedo. Quando a gente acorda mais cedo, a gente ativa o nosso Agni, a gente ativa a nossa capacidade digestiva, o nosso intestino já funciona melhor, nós ficamos mais dispostos e aproveitamos melhor o dia e aceleramos o nosso metabolismo. Isso é fundamental para ativar o nosso Agni, para melhorar a nossa capacidade de transformação interna. Então, esses são alguns detalhes que são super importantes, né? Eu começo, então, o meu prato pelos doces e também a gente considera doce tudo que se transforma em açúcar, que são os cereais, são as raízes, são os carboidratos com muito amido. Então, esses carboidratos que vão se transformar em açúcar, eles precisam ser comidos antes, porque eles vão dar mais trabalho para o meu corpo. Então, eu preciso usar a potência que o meu estômago está para fazer essa digestão e aproveitar o nutriente que esse alimento vai ter. Depois eu vou comer as carnes, ou ovos, ou queijos, as proteínas. E por último, eu vou comer as verduras. Olha que interessante. A gente sempre aprende a comer a salada primeiro. Mas por que eu vou gastar a capacidade digestiva, que está com toda a potência, quando eu estou cheia de suco gástrico no meu estômago, para digerir aquilo que não me dá trabalho? Verduras são leves para o corpo digerir, então a gente deixa por último, porque não dá trabalho para o corpo. E outro ponto fundamental é que quando eu encerro o meu prato
comendo a minha refeição, né? Eu encerro a minha refeição comendo verdes, comendo amargos de preferência, eu selo o meu apetite. Sempre faça essa experiência. Sempre que você comer verde, amargo, no final da refeição, você não tem vontade de seguir comendo, você não tem vontade de repetir e nem de comer doce. É como um selamento mesmo da refeição. É outra forma da gente conseguir diminuir a quantidade daquilo que a gente come e sair do automatismo de sempre ter que comer um docinho depois do almoço. Os líquidos a gente também evita. A gente evita tomar líquidos para facilitar a nossa digestão. Às vezes parece complicado, porque a gente vem há muito tempo tomando líquidos junto com as refeições, mas a gente evita, a gente espera pelo menos 20 minutos e aí toma bebidas quentinhas, como chás de folhas, né? Chás que ajudem a digestão, chás quentes, meia hora depois, enfim, o máximo de tempo que você conseguir dar de intervalo, melhor para o teu corpo, tá bom? Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Botem em prática tudo isso. O conhecimento sem ação, ele vira um peso dentro da gente. E a gente não precisa de mais peso, a gente tem que soltar os pesos. Então, à medida que a gente vai colocando essas informações em prática, experimentando, se conectando mais com o corpo da gente, percebendo e validando, né? Toda informação, ela precisa ser validada no nosso corpo. A gente não pode tomar nada como verdade absoluta, porque às vezes o que é bom para uma pessoa não faz sentido para mim. E esse é o ponto fundamental, esse é o ponto de partida. Antes da gente falar de regras, de dietas, de fórmulas mágicas ou não mágicas, a gente precisa perceber melhor se aquilo está nos fazendo bem, se aquilo tem sentido no nosso corpo. Então esse é o meu convite para ti. Coloca essas informações em práticas e me conta como tu te sentiu, compartilha comigo que eu vou gostar muito de saber. Então, por hoje é isso. Fica um abraço para vocês, um beijo no coração de cada um que está assistindo esses vídeos.